Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Deixe-me levantar uma única questão para fazer vocês refletirem. Na natureza existe o mineral, o vegetal e o animal. Com base nessa descrição, eu te pergunto: a sabedoria do homem, a sabedoria humana, ela é mineral, vegetal ou animal? Pense, raciocine, e você entenderá que a sabedoria do homem é animal. Nisto podemos entender perfeitamente porque nas Escrituras está registrado que os assuntos espirituais não são discernidos pela carne, porque a sabedoria humana é animal, não há nada de espiritual na sabedoria do homem. Nisto também podemos entender porque exatamente Paulo disse que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, simplesmente porque a sabedoria humana é animal. Também podemos tirar um exemplo perfeito do livro de Salmos, no capítulo 49, no versículo 20, para ilustrar esta linha de raciocínio. Está escrito: o homem que está em honra e não tem entendimento do Espírito de Deus é semelhante aos animais que perecem. O ser humano que ainda não nasceu do Espírito é apenas carne, disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 6 e 7. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. A sabedoria do homem é animal. Mas aquele que nasce do Espírito se torna um espírito. E somente a partir de então passa a adquirir a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente de Deus, que é espiritual. Mas a sabedoria, a mente humana, é animal. Nisto, repito, podemos entender porque o homem, por mais que esteja em honra e tenha entendimento, faculdade de teologia, faculdades, pós-graduação, pouco importa. Esta sabedoria é animal, é proveniente da terra. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20, disse Paulo: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta terra? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A sabedoria que os seres humanos se orgulham é animal, meu amigo. É terrena, é demoníaca. Não há nada de espiritual na sabedoria do homem. Disse o apóstolo Paulo: não são os filhos da carne que são filhos de Deus. E disse Cristo que os filhos da carne são filhos do diabo. O discernimento da carne é adversário do espírito. A mentalidade da carne se opõe à realidade espiritual, porque ambos são opostos entre si. Desta forma, podemos entender perfeitamente porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, disse Paulo: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Esse entendimento da carne é animal. É totalmente o oposto da realidade espiritual. Por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 a 20, está escrito: disse eu, no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e ao pó retornarão. Não há nenhuma vantagem do homem sobre os animais, porque a sabedoria do homem é animal, a sabedoria do homem é loucura para Deus. E é exatamente através da sabedoria humana que os seres humanos tentam se achegar a Deus. Através de teologia, exegese, escatologia, eles tentam esquadrinhar a sabedoria de Deus através do conhecimento da carne. Isto é loucura aos olhos de Deus. Você só poderá entender os mistérios de Deus se você vier a nascer do Espírito, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Nisto podemos entender porque no livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 ao 9, para a vergonha dos seres humanos está escrito: no entanto, questiona os animais e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu
e elas te declararão. Ou fala com a própria terra, e ela te ministrará. Até os peixes do mar te instruirão. Qual dentre todos eles não tem conhecimento que a mão do Senhor criou tudo o que há? Até mesmo os animais compreendem que foi Deus quem criou absolutamente tudo, mas os seres humanos, através do ceticismo, através da descrença, através da sabedoria animal, a sabedoria humana, eles não reconhecem esta verdade. Mas até mesmo as aves dos céus, os peixes do mar e os animais do campo reconhecem que é a mão do Senhor que tudo criou. Mas os seres humanos não são capazes. Eles podem compreender intelectualmente, mas espiritualmente a resposta é não. E isto podemos entender porque no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 19, está escrito: quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro. E no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, afirmou Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Os seres humanos não sabem o que estão fazendo. A doutrina da igreja é doutrina de demônios, pois o conhecimento repassado através da doutrina da igreja é conhecimento da carne, é conhecimento animal, conhecimento do ser humano, ciência humana. É loucura aos olhos de Deus. E é através desta loucura que os seres humanos tentam compreender os assuntos do Espírito. Eles não aceitam que é necessário nascer do Espírito para se tornar capaz de discernir os assuntos do Espírito de Deus. Por isto que no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11, está escrito: são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem compreensão, sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho natural, cada um para a sua ganância. Pois eles distorceram a realidade espiritual, transformando a verdade de Deus na mentira da carne. Então, a doutrina da igreja é doutrina de demônios, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Disse Cristo que os filhos da carne são filhos do diabo. Aí podemos entender por que doutrina de demônios, doutrina animal, proveniente do corpo. É loucura aos olhos do Criador. Para finalizar, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Somente através da mente de Cristo você será capaz de discernir os assuntos do Espírito, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, os seres humanos, eles criaram a sua própria doutrina, a doutrina da carne, e colocaram no lugar da doutrina do Espírito. Esta é a loucura da igreja. A igreja se tornou emissária do diabo quando ela passou a criar a doutrina da carne no lugar da doutrina do Espírito. Repito, a igreja tornou-se emissária do diabo, emissária da carne, que milita contra o Espírito. A igreja fala em nome da carne, fala em nome da instituição, não em nome de Cristo.